Boa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre os 12 apóstolos. Na quinta-feira passada estudamos Pedro. Hoje iremos nos debruçar um pouco sobre a vida de André, sobre o seu caráter. Sabemos que ele era natural de Betsaida e, juntamente com o seu irmão Pedro, fixou-se em Cafarnaum. Sabemos também algo mais acerca dele. Sabemos que ele era discípulo de João Batista, o precursor do Messias. Então, ele, ao ser discípulo de João Batista, ele vivia naquele ambiente e naquela expectativa do aparecimento do Messias prometido. Esse Messias de quem tanto João Batista falava e pregava no deserto. Por isso, houve um dia que era um dia esperado. Essa expectativa concretizou-se. João Batista, vendo Jesus a passar e na presença de André e de um outro discípulo, que nós pensamos que eventualmente seria João, ele aponta para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus. E nós vemos que a partir daquela altura, André seguiu a Jesus. Nesse mesmo dia, foi na sua piocada, ele e o outro discípulo. A certa altura, Jesus sente-se seguido e olha para trás e pergunta: o que buscais? E André responde: onde moras? E passaram com ele aquele dia. Nós podemos imaginar como André ficou impressionado com o Senhor Jesus. Quando ele sai da sua presença, ele encontra o seu irmão Pedro e com avidez, com um entusiasmo único na voz, de uma forma assertiva, ele diz a Pedro: encontramos o Messias. Ele levou a Jesus. E assim começou. Isto define o seu caráter. Não lemos que ele posteriormente pregasse a grandes multidões. Não lemos que ele tenha fundado muitas igrejas. Desconhecemos o facto. Mas sabemos, por exemplo, que ele nunca escreveu nenhuma epístola. A sua praia era outra, a sua vocação, o propósito de Deus para ele. Ele, se é que nós o podemos definir, ele era aquele que apresentava Jesus às pessoas e as pessoas a Jesus. E como nós necessitamos de Andrés no meio do povo de Deus, nas igrejas, pessoas que se calhar não tenham a vontade, não têm o dom, a ciência para pregar a muitos, para estarem debaixo das luzes, no palco, sob os holofotes, mas que fazem aquele trabalho necessário, trabalho de formiga, constante, pessoas confiáveis, pessoas que não pregam, por exemplo, não dão estudos bíblicos, mas convidam o seu amigo, o seu familiar. Se calhar até nem têm grande ciência, nem grandes conhecimentos bíblicos para lhes explicar devidamente o caminho da salvação, mas levam-nos à igreja, apresentam ao líder da igreja, ao ancião, ao pastor, que por sua vez os poderá conduzir a Cristo. Lembro-me de um homem, ouvi falar acerca de um homem, não sei o nome. Ele era porteiro numa igreja em Londres. E num dia de grande tempestade, tempestade de neve, quase ninguém andava na rua, havia um culto na sua igreja. E já era noite e ele dispôs-se a sair de casa para ir à igreja. A esposa tentou demovê-lo, disse: não vais estar lá ninguém, com esta tempestade, quem é que vai ao culto hoje? E ele disse: pois, mas pode ir alguém, eu tenho a chave, e se for alguém vai encontrar uma porta fechada. E ele foi, caminhando com muita dificuldade, devido à neve. Ele chegou ao local de culto, abriu a porta. Depois chegaram mais 4 ou 5 pessoas. E a certa altura entrou um jovem que ele não conhecia, que ele nunca tinha visto. O pregador não estava presente. Não teve coragem ou não teve meios para assumir o compromisso. Como não havia pregador, ele foi pregar a primeira vez. Ele abriu a Bíblia e leu um versículo em Isaías. Ali o profeta convida dizendo que o Senhor diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos.
E Charles Spurgeon estava lá sentado, era esse jovem. E o pregador tinha dificuldade. Ele não tinha capacidade para explanar, para aprofundar aquele versículo. E repetia. E o Senhor diz: olhai para mim, vós todos os termos da terra, e sereis salvos. E a certa altura, este de coragem olha para o jovem, para Charles Spurgeon, aponta para ele e diz: jovem, tu precisas de olhar para Jesus. Mais tarde, Spurgeon relata, ele testemunha e diz: e naquela altura eu olhei para a cruz, eu olhei para Jesus, eu aceitei como o meu Salvador, eu o recebi no meu coração. Charles Spurgeon depois tornou-se o príncipe dos pregadores. Levou milhares e milhares de pessoas a Cristo, porque houve um porteiro que estava preocupado com a obra de Deus e preocupou-se com uma pessoa que estava na sua igreja naquele dia. Lembro-me de um outro, desse eu sei o nome. Edward Kimball. Era um professor de escola dominical. Não era dos mais conhecidos, não era aquele que mais influenciava, que mais marcava. Mas um dia, enche-se de coragem, conheceu um jovem. Esse jovem chamava-se Dwight Moody. Trabalhava numa sapataria. E ele, a tremer, um dia, ele entra pela sapataria e encontra lá este jovem. Chama-o a um lugar à parte. E depois, mais tarde, ele diz: e eu falei-lhe alguma coisa acerca de Jesus, acerca do amor que Jesus tinha por ele. Falei-lhe alguma coisa acerca da cruz. E Moody converteu-se. E tanto Charles Spurgeon como Moody marcaram tremendamente a última metade do século XIX. Moody e Spurgeon levaram milhares e milhares de pessoas a Cristo. Moody ainda foi mais longe. Ao Instituto Bíblico de Moody, que durante estes anos todos preparou missionários que foram espalhados pelos 4 cantos da terra, milhares de missionários, e foi uma bênção tremenda para o povo de Deus, e glorificou o Senhor assim. Porquê? Porque houve 2 homens que se preocuparam cada um com uma pessoa. Isto define o caráter de André. Numa outra situação, Jesus está rodeado de uma grande multidão. As horas vão passando, a tarde vai chegando ao fim, e os discípulos e os apóstolos começam a ficar preocupados. E aproximam-se do Senhor e dizem: Senhor, é melhor mandá-los embora, porque é quase noite e eles não têm que comer. É preciso que eles se espalhem por estas aldeias vizinhas, pelas vilas, que arranjem hospedagem, que arranjem algum pão para se alimentarem. E Jesus disse-lhes: dai-vos vós de comer. Onde é que nós vamos arranjar pão para tantos? Nem 200 denários, que era o salário de um trabalhador durante 8 meses. Nem que nós pudéssemos comprar 200 denários de pão, mesmo assim eu quero isso para tantos. E André entra aqui, ele diz: há aí um rapazinho que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E Jesus mandou que trouxessem. E agora consigo imaginar André à procura desse rapaz, encontrou e disse, e levou a Jesus, juntamente com a sua merenda. E Jesus multiplicou os pães e multiplicou os peixes. E nós vemos que apenas homens, eram quase cerca de 5.000, fora mulheres e crianças. André estava atento. Conversou com aquele rapaz. Se calhar aquele rapaz, já em cumplicidade e em gratidão para com ele, disse: eu tenho aqui uma merenda, 5 pães e 2 peixes. Posso partilhar consigo? E ele disse: não, e tal. E depois ele procura-o e diz: olha, afinal eu preciso da tua merenda. Houve uma outra situação. Uns gregos prosélitos queriam ver Jesus. Queriam ver Jesus e foram ter com Filipe, o outro apóstolo. E não sei porquê, e talvez nós saibamos porquê. Filipe foi ter com André e os dois levaram esses gregos à presença do Senhor Jesus. O próprio Filipe sabia que essa que era a praia de André, que essa missão, que esse trabalho, que essa vocação que lhe pertencia. Nós na nossa igreja, no Centro Bíblico da Feira, aqui há uns anos, tivemos um slogan que foi de uma utilidade extrema. Causou um impacto grande. E muitas pessoas na nossa igreja converteram-se por causa desse slogan. Esse slogan era este: mais um para Jesus. E
tantas vezes as pessoas levavam um amigo, um familiar e levavam até junto de mim. Muitas vezes fizeram isso, apresentaram-me. E eu, de uma forma mais clara, expliquei-lhes o plano de salvação e alguns converteram-se. Porquê? Porque imbuíram-se desta missão, mais um para Jesus. André é um estímulo, é um encorajamento para tantos. Talvez tu não sejas um pregador, não te sintas à vontade para pregar a um número considerável de pessoas. Talvez não tenhas uma ciência que te faça ser ouvido quando dás pensamentos, um estudo da palavra de Deus. Mas pode ser como André, que leva mais um para Jesus. Pode ser alguém que se preocupa com as almas. E quem sabe, o Senhor te pode usar, como usou André, para a conversão de Pedro. Agora imaginem, Pedro no dia de Pentecostes está a pregar a uma grande multidão e André se calhar encostado a uma parede, com um sorriso largo no rosto, com uma alegria que lhe inundava a alma. Ele lembrava-se daquele dia em que disse a Pedro: deixamos o Messias, que é Cristo, o Salvador. Desafio-te até ao fim do ano a levares alguém a Jesus, a apresentar Jesus a alguém, a levares alguém à tua igreja e a apresentá-lo ao ancião, ao pastor, para que, quem sabe, ele possa levar esse Pedro, esse Charles Spurgeon, esse Dwight Moody a Jesus. André começou o seu ministério da forma que lemos em João capítulo 1, versículo 41, depois daquela conversa que ele teve com Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo. O versículo 42 diz: e o levou a Jesus. Começou assim. Como é que ele acabou? A história cristã, diz que ele morreu perto de Atenas. Morreu porquê? Porque ele evangelizou a esposa de um governador provincial romano. E esse governador exigiu que a esposa renunciasse à fé, que se retratasse em público. Mas ela manteve-se firme em Cristo. E então ele, enfurecido, mandou castigar André. Como? Condenando-o à morte. E, em vez de o crucificar, amarrou-o a uma cruz em X, para que a sua morte fosse mais lenta e o sofrimento fosse maior. Mas mesmo naquele estado, naquela situação, tão fragilizado que ele deveria estar, os curiosos que iam passando, as pessoas que se juntaram ali para presenciarem aquele triste espetáculo, ele ia-os convidando a receberem Jesus, dizendo-lhes que era possível acharem a Jesus. Que o Senhor nos abençoe. Amém.